a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, você já vinha alertando que os efeitos do tarifaço de Trump já eram percebidos muito antes da entrada em vigor. Hoje se vê a confusão que as novas tarifas causam na logística das empresas, nos contratos de exportação. Essa situação deveria acelerar a apresentação do pacote de contingenciamento em discussão pelo governo federal? Deveria sim, Milton. Deveria acelerar. Eu, na semana passada, quando eu falei com o ministro, rapidamente, o ministro Fernando Haddad, ele disse que era no máximo na segunda-feira. Então, nós estamos na segunda-feira e eles precisam anunciar que medidas vão tomar e tem um cardápio de medidas que os jornais estão falando, mas não tem nada ainda anunciado pelo governo. Linha de crédito mais barato, desde que mantenha o emprego, um pouco como houve em 2015, quando houve uma recessão forte, 2015, 2016, né? O governo fez um programa de proteção do emprego, o desemprego subiu muito, naquela época era o governo Dilma, e eles fizeram um programa de manutenção do emprego. Mas, assim, dá juros subsidiados desde que a empresa mantenha o emprego. Tem umas outras medidas que estão sendo pensadas, compras governamentais, várias outras medidas, mas o fato é o seguinte, ainda elas não estão anunciadas, portanto, ainda é preciso anunciar, explicar, começar a funcionar. Está muito atrasado isso, porque as medidas, tudo o que aconteceu já atingiu as empresas. Hoje o Globo traz uma excelente matéria mostrando exatamente isso. Empresas já atrapalhadíssimas com a logística, porque uma empresa de pescado, por exemplo, que resolveu então mandar o peixe congelado por avião, aumentou muito o custo da empresa, assim que foi anunciado o tarifaço, porque lá no começo de julho, porque não sabia quais são as regras. Depois é que ele anunciou as regras, dizendo que embarques até o dia 6 de agosto seriam considerados, então, para efeito da burocracia americana, a tarifa antiga, né, só de 10%. Só de 10%, a gente já está falando assim. Mas tem empresas que fizeram coisas como, fizeram hora extra para aumentar muito a produção. Então, isso já teve um custo maior. E, principalmente, as empresas estão sofrendo, Milton e Nadédia, um ponto que eu sempre falo, que é o pior inimigo da economia, é a incerteza. Então, eles não sabem se vão renovar contrato, se não vão renovar contrato, o que vai acontecer semana que vem. Tem uma declaração aqui de um dos empresários, eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Em uma semana, a gente não tem horizonte. Então, uma empresa, para funcionar, precisa saber o que vai acontecer mês que vem, o outro mês e o outro mês. Porque ela tem contrato, ela tem que comprar o fornecimento, né, dos seus fornecedores, de equipamentos, de insumos. Ela tem que organizar a produção. Então, as empresas hoje que fornecem para os Estados Unidos, e principalmente as que mais dependem, elas estão já numa situação muito difícil, principalmente as pequenas. Porque as grandes encontram um jeito de se organizar, ainda tem as gorduras, né, de capital de giro e tal. Então, precisa urgentemente as medidas serem anunciadas. Eu imagino que hoje sejam anunciadas essas medidas, Nadédia. E claro que muitas empresas se organizaram, como a gente viu na reportagem, mandaram mais carregamento para tentar aumentar o estoque no exterior e conseguir manter o preço por um tempo, mas tem mercados que não podem fazer isso porque, enfim, bens de consumo perecíveis, que não são nem congelados, como o caso do pescado, mas quem vai mandar fruta, por exemplo, não tem como adiantar o envio, né, Miriam? Porque estraga tudo. Não tem. Aí tem que entrar no caso das frutas, muitas vezes vão ser compras governamentais para colocar na merenda escolar. Então, assim, e eles ainda fizeram acertadamente, a meu ver, eles fizeram um programa que vai ser, cada empresa vai ser tratada de uma maneira diferente, porque ela foi atingida de maneira diferente. Então, tem empresas, por exemplo, no mesmo segmento, que algumas exportam para os Estados Unidos, outras não exportam para os Estados Unidos. Algumas dependem muito dos Estados Unidos, outras não.
Então, eles vão ter que criar um sistema que é o seguinte, né, não é por segmento, todo o setor moveleiro. Não. Qual é a parte do setor moveleiro que é voltado para os Estados Unidos? Tem empresa em Santa Catarina que é 100% da sua produção é Estados Unidos, porque móveis de pinos e de eucalipto para segmentos específicos, né? No caso do mel do Piauí, de Picos do Piauí, tem uma cooperativa que as famílias produzem, agricultura familiar, produzem para um nicho de mercado. Eles conseguiram, a gente entrou em contato, a Ana Carolina, que trabalha comigo, entrou em contato com o pessoal de mel, eles disseram que eles tinham conseguido liberar 2 containers. Então, assim, conseguiram mandar a produção, mas agora e o futuro? Como é que vai ser o próximo embarque? Quando? Então, está tudo muito assim, foi realmente atingiu alguns setores muito violentamente e é preciso que o governo anuncie, então, as medidas de socorro das empresas para ontem, na verdade. E a expectativa é que não seja ontem, mas seja hoje. É o que a gente está acompanhando no noticiário, provavelmente mais para o final da tarde, a ver o que vai acontecer. Miriam, só para fechar aqui essa nossa conversa, mais uma vez deixar um abraço para você. Que belíssima festa na sexta-feira, na sua posse lá na Academia Brasileira de Letras. E que palavras que você reuniu naquele seu discurso de posse, maravilhosas, e nos tocou a todos. Muito obrigado por conviver com a gente aqui, a gente ter esse privilégio de ter uma imortal da Academia Brasileira de Letras na equipe do Jornal da CBN. Muito obrigada, Milton. Muito obrigado pela sua presença lá. Foi muito importante para mim. Obrigada a todo mundo. Tá bom, um abraço grande. Tchau.